Olá, começando mais uma edição do Mochileiro Podcast, agora do nosso estúdio na rua Carmela Dutra, em Agriões. O bate-papo hoje é sobre escalada e o meu entrevistado é um dos caras que mais tem praticado essa atividade em Teresópolis, não só de maneira intensa, mas também com um alto nível de dificuldade. Aqui comigo, Renan Gaspar. Renan, primeiro, cara, agradeço aí aceitar o convite para a gente falar desse tema que tem tudo a ver com Teresópolis. Imagina, me sinto lisonjeado pelo convite. Bom, Renan, cara, quem não te conhece, talvez até quem já tenha começado a escalar com você hoje, né? Porque a gente vai mudando os ciclos de amizade. Sim. Não conheço a sua história na escalada. Como é que esse esporte entrou na sua vida, cara? Então, Marcelo, eu comecei a trabalhar em uma loja que vendia equipamentos de escalada na época dentro do Parque Nacional. A loja se chamava Terra de Gigante. Eu tinha 16 anos quando comecei a trabalhar lá. E no dia do meu aniversário, o gerente da loja, ele foi e me deu um mosquetão, sabe? E aquele mosquetão ficou ali, eu só vendia mosquetões, né? E me senti obrigado a usar. E teve também um lance de uma pessoa, não lembro o rosto, passou na rua com uma camisa com o dedo de Deus e um carinha escalando, né? E quando a gente é pequeno, a gente vê uma imagem, fica sonhando com aquilo. Então eu comecei a entrar no esporte. Em 2002 eu comecei a escalada, né, com 16 para 17 anos. Cara, 2002, né? Quando a gente vai ficando mais velho, a gente perde um pouquinho a referência de tempo, né? Parece que foi ontem. Parece que quando a gente perde, eu lembro, eu conheço você de trilha, de montanha, acho que mais ou menos nessa época, talvez um pouquinho mais para frente, 2005, sim, 2006, na época do 7 ali, tal, você tinha uma cabeleira ainda, cabelo cacheado e tal. O pessoal me chamava de Medusa. Era uma vasta cabeleira. E o tempo vai passando e a gente não percebe, né? Sim. Mas se você olhar para trás de 2002 até agora, é uma jornada, né? Aliás, como vocês vão ver ao longo desse bate-papo, você vê como que o Renan cresceu de diversas formas aí um mosquetão, um trabalho, virou esse esporte que é a sua vida. E qual foi a primeira via que você escalou? Primeira experiência que você teve de contato assim com a rocha? Com a rocha, a gente fez um rapel na tartaruga, né? O primeiro contato com os equipamentos, mas não foi escalada, foi então um rapel, então foi aquela intimidade, aquela adrenalina, um local alto, né? Mas a primeira via de escalada foi uma via do Mozarcatão, ali na Pedra do Cadete. Então ia eu e um amigo, o Thiago, e a gente praticamente 3 vezes por semana ia na Pedra do Cadete sem saber nada de escalada, apesar de ter trabalhado com equipamentos e tudo. A gente tinha informações, né? Existiam muitos livros falando de escalada, mas a gente era mais num espírito aventureiro, né? E depois a gente começou a pegar várias técnicas, a se aprofundar mais, lapidar o esporte, mas a gente achava que uma via de escalada era guiada de grampo em grampo. Então chegavam em um grampo, a gente não sabia que a corda tinha que ser uma corda grande, né? A gente tinha uma corda de 20 metros, cada um guiava um grampo e passava do outro. E assim começou a amar o esporte, né? O esporte é um esporte super envolvente, tem gente que vê até o esporte como se fosse uma religião, de tão legal que é, né? Mas é isso, foi um amor à primeira vista mesmo. Quando eu tive contato, minha sapatilha pisou na rocha, falei, caramba, esse é o esporte até eu ficar velhinho. E é nesse momento que a gente vê que vai ficar para sempre. Eu lembro quando eu comecei com caminhada, né? Fiz Pedra do Sino em 1998. Cara, quando eu vi o sol nascer, a primeira vez assim, que eu nunca tinha visto assim, de nada. Chorou. Eu sempre fui quase chorei, mas eu nunca tinha, na minha família ninguém tinha hábito de ir para mato, para trilha, para nada do tipo assim. Via nascer do sol, então quando eu vi aquele alaranjado, eu falei, cara, eu quero isso para sempre. E hoje, apesar de eu me dividir em outras atividades que acabam tendo relação com o esporte, aquilo entrou na minha vida que eu não vejo de outra maneira. Daqui para frente eu pretendo continuar. Renan, nesse meio tempo aí, 2002 para cá, você foi fazendo amizades nas paredes, nas vias de escalada, parcerias, né, que também foram mudando. Sim. E eu percebi que ao longo dessa sua jornada aí como montanhista, como escalador, você acabou tendo o privilégio ainda de escalar com várias lendas, não só da escalada local, mas também a nível nacional, como Alexandre Portela ou Alê. Como é que é escalar com esses caras? Alê, Tio Lúcio, Mazinho, Leandrinho, essa turma aí que começou quando o material era muito mais precário, quando as técnicas ainda estavam sendo aprimoradas. Como que foi começar a escalar com esses caras? Você até começa um pouco antes. Como foi conversar com esses caras, né?
Lembro que a gente ia no set e a gente queria técnica, queria aprender e sempre tinha um antigo lá falando, dando uma palestra. E aquilo a gente vinha como se fosse pérola, sabe? Chegando na mão da gente e a gente aprendendo com aquilo tudo. Então, Teresópolis tem uma cultura muito clássica da escalada, né? Então a gente tem esses caras como referência, né? E que aprendeu o máximo deles. E comecei a escalar com um, com o outro, com o Mazinho, com o Tio Lúcio, com o Alexandre, com o Preá. E aquela coisa, sabe, sempre foi um canto, porque eles sempre ensinaram. Ó, eu e o Tio Lúcio, a gente está conquistando uma via agora. Já tem anos de amizade, mas mesmo assim a gente sempre está absorvendo um pouquinho de quem tem mais experiência que a gente, né? E o Alexandre foi fenomenal, né? O Alê, eu fiz curso de escalada móvel com ele, artificial, progressão móvel. E sempre quando eu tenho uma oportunidade de escalar com o cara, além de ser muito divertido, é um prazerzaço e eu tô aprendendo, né? Então a gente sempre ama o esporte, gosta muito do esporte, a gente ensina a quem não tem tanta técnica igual a gente, mas quando a gente escala com alguém que tem mais técnica do que a gente gente dá um salto, sabe? A gente dá um salto, coisa que levaria 3 anos para eu descobrir sozinho e passo uma semana com o cara, não, é assim que faz. Então, essa galera antiga a gente chama de dinossauros, né? Então é para estar com os 2 ouvidos bem abertos com ele, né? Porque a gente sempre está aprendendo muito e sempre um prazer, um lugar diferente, uma cratera diferente. Não, e o Alê, cara, além do Alexandre Portela ser um dos maiores escaladores do Brasil, ter conquistas dificílimas, não só aqui na Serra dos Órgãos, mas em outros locais, ele é um cara de uma simplicidade, né? Enorme, assim. Eu só escalei com ele uma vez, até eu tenho escalado pouco, mas da época que eu estava escalando mais, eu escalei com ele uma vez, cara, ele te passa uma tranquilidade, assim, mesmo ele estando naquele nível máximo, acima do máximo, plus. Ele escala com você como se fosse igual, e quando você vê ele escalando, você percebe que é diferente, né? Uhum. Ele tem uma didática super boa, assim, para ensinar. É um cara que é muito amigo. Uma vez eu vi, o cara chegou com freio. Se tu perguntar para ele como que usa um freio 8, por exemplo, é uma coisa que a gente não usa mais, é um troço para quem está começando a escalar. Ele vai sentar e vai falar, você usa assim, 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 sem te falar que fez aquilo tudo que ele fez, né? Então é um cara que está sempre mediano a gente também. Ele se vê igual a gente e a gente o vê, né, muito maior. Aliás, 2 curiosidades sobre o Alê, né? Uma vez ele fez uma caminhada com o pessoal do SET, lá a gente fez aquela travessia Vieira Frade, que é uma travessia que hoje não existe mais, que ela passa dentro de uma fazenda que deu uma restringida ali a passagem nos frades. E ele falando, cara, um fato curioso, como ele escala num nível muito alto, às vezes as pessoas acham que ele só tem que escalar coisa difícil. E não, às vezes ele quer escalar uma coisa tranquila só para... o passeio no parque, né? Tem escalada de passeio no parque também. Tal, e às vezes até para escalar com uma pessoa que não está num nível tão alto que ele. E ele gosta. Só que, as pessoas acham que eu tenho que estar sempre escalando um 7, um 8. Nada, não, eu quero escalar coisa... Ele está sempre lá em Salinas procurando uma acordada. Pois é, não, então é um cara que te passa essa até uma alegria de estar na parede, né? E um outro fato dele que mostra esse nível altíssimo técnico do Alê. Uma vez a gente foi numa excursão com a galera ali pro arquipélago. Tinha uns 15, não lembro. Tava Rômulo, tava Fábio Dedinho, Leandrinho, não lembro, tinha uma turma, muita gente escalando lá. Formação de quadrilha. Quadrilha, e só que assim, e uma galera que a gente sabe que é forte até, e se matando naquelas vias, naquela parte mais alta, naquela parede mais alta do arquipélago, a galera se matando lá, eu não lembro qual via que o Ali entrou, mas era uma via que tinha uma barriga, assim, que ela já começava na barriga. Então todo mundo se matando, tentando achar jeito de passar, daqui a pouco o Ali, me acordou, parecia que ele estava subindo uma escada, ele entrou, daqui a pouco passou da barriga e falou assim, legal aqui, né? Tipo assim, cara, aí você vê que o cara é alienígena. É igual um ratinho na parede, quando vê tá lá em cima. E uma coisa que eu acho legal, por exemplo, agora que a gente está vivendo esse momento de Olimpíada aí, a gente vê atletas que estão num nível assim absurdo, sim. fora da régua, na televisão já fica feliz. Quando a gente vê ao vivo assim, um cara que é do nosso esporte fazendo, surpreendente. Imagina para você que escalou mais vezes com ele, mais coisas de nível mais alto, né? Recompensador, né? Eu já tive vários momentos que falei assim, caramba, nunca vi isso nem no filme. Não é legal demais. Pô, cara, Mazinho também é um cara que
escala há muito tempo e passa uma tranquilidade, né? Mazinho teve um problema no coração dele, né? Ficou um tempo parado e voltou muito melhor do que foi. Então a gente brinca com ele, me dá o telefone do teu médico, que ele trocou uma válvula lá, teve uns problemas cardíacos, né? E hoje é um cara que está sempre na montanha também. Deixa a galera de 20 anos para trás na trilha, rock and roll total, mas não é mais um escala garoto. Em solitário, escala solando, o detalhe que abre via ainda. E não é mais um garoto, né? Mas já tem uns 60? Uns 250. Oficial, que ele bota no papel 60 e pouco. 60 e pouco, mas eu tô com medo de chamar ele de velho aqui. Mas eu acho que tem uns mais de 65. Sei. A gente vê pela turma do Leandrinho dessa época, por aí, mas pô, a gente vê ele passando na trilha igual um míssil. Uma coisa que eu acho super legal. Moleque, super garoto, né? Fala de igual para igual também, com a molecada, super garoto. Sim, pô, gente finíssima. Moderno, Eu lembro que eu encontrei com ele, eu estava acampado em Salinas, já no Vale dos Deus, um carnaval qualquer lá, pô, a gente ficou um tempão conversando, trocando ideia. Gente finíssima. Agora, legal que esses caras das antigas que a gente ainda vê em atividade aqui em Teresópolis, cada um tem uma característica diferente. O Preá, por exemplo, cara, o Preá é um cara muito forte, né? Impressiona como é que é um cara forte, para andar forte, pesado, carregado. Um Hércules do mato. E pelo que eu lembro, sempre foi assim, cara. De novo até agora, empreitada difícil, forte, tá o Preá puxando. Tá lá, com projetos ousados. Sempre um projeto ousado, né, os caras. No Márcio Preá, cara, com disposição também, igual o Léo Papai, Léo Dias. Que é outro cara também que pra andar com aquele maluco não tem como andar, não. Não tem. A gente trabalhou juntos muito tempo também ali no parque. E o outro que eu aprendi bastante coisa, né? Aliás, ele fez umas montanhas agora ano passado, né, retrasado, Quirguistão, um lugar que eu nem sabia que existia. E Léo lá encarando montanha no Quirguistão também, outra referência nossa também, né? Ele tá dedicando a vida dele para altas montanhas, né? Essas montanhas acima de 5.000. Não é para qualquer um, não, ainda mais com o recurso que a gente tem hoje, né? Assim, pois é, né? Trabalhador brasileiro. Pois é, para você poder fazer essas coisas fora. Bota a vida mesmo para viver o sonho, né? Não, e com certeza a gente vai estar desejando sucesso para ele, porque é um cara de Teresópolis que tem um diferencial também. Tem, diferenciado mesmo. Renan, quando a gente começa a escalar, vai fazendo lá as vias, vai crescendo o nível técnico das vias. Ainda assim, tem um outro passo que nem todo mundo vai, que é começar a conquistar, começar a abrir via. Como é que foi isso para você? Foi logo no começo? Já deu aquela vontade de conquistar via? Como é que foi isso aí? Então, quando a gente, na fase que eu comecei a escalar, eu entendia que o escalador, ele tinha que ser completo. Então, para eu me tornar um cara completo, eu tinha que escalar uma aderência, eu tinha que escalar uma garra, eu tinha que saber um artificial legal, eu tinha que conquistar vias. Para mim era isso que era o pacote combo de escalada. Eu quero ser escalador, então eu tenho que aprender um pouco de cada modalidade e ir completando mais. Então, se eu escalo bem no muro, estou escalando bem no muro, mas eu não vou deixar a parede, a montanha de lado. Eu tenho que escalar bem a montanha. Aí tem as modalidades de dentro da montanha, né? O que a gente gosta mais. A conquista é uma modalidade, né? Tem gente... Hoje existem pessoas que só conquistam, que não repetem as vias, né? A via de escalada está lá, assim, para o pessoal que não entende o que é uma via. É uma linha na montanha que chegou a primeira pessoa lá e conquistou, botou aqueles pinos, o pessoal chama de pino, mas são chapeletas nos filmes, ou grampos, na tradução meio tosca, acaba virando. Vem de filme. Então a pessoa vai subindo, vai botando, vai martelando. E ali o conquistador, porque a linha era virgem, ele conquistou uma via. Então a gente chama de via. E o conquistador ele tem o poder de batizá-la, né? Então essa via batizada, por exemplo, é Face Leste do Dedo de Deus, né? É Caminho Teixeira. Então são vias que entram em uma croquiteca, numa federação, e todo mundo tem o recurso de ver o croquis da via conquistada, como se fosse um mapa de trilha, mas é um croquis, é um mapa da escalada. Então a gente começa e quer já abraçar o mundo, né? A primeira via conquistada foi a via Nosso Lar, eu e o Thiago Bessa, e a gente conquistou a via com 3 meses para 4 meses de escalada, né? Uma via de 95 metros, a gente conquistou em 2 meses, né? Lógico que hoje seria muito mais rápido por causa da furadeira, né? E a gente bateu muito punho para
em algumas vias para estar conquistando. E isso foi uma grande alfabetização nossa. E além disso, a questão da própria experiência técnica, então aquela preocupação de abrir o furo na distância correta e depois achar a linha certinho. Mas eu ia até te perguntar mesmo desse campo escola, apesar de não ser oficial, para muita gente é a Pedra dos Cadetes, também conhecida como Galinho, que fica ali perto do Hospital São José. Você que é de Teresópolis, chegou ali perto do Hospital São José, deu uma olhadinha assim pro morro à direita, sentido alto, assim, você vê uma montanha, aquela ali é a Pedra da Galinha também, conhecida como Cadete. Então foi ali que o Renan começou a conquistar, depois vieram outras conquistas nessa pedra, mas a Nosso Lar, fiz algumas vezes a Nosso Lar, eu acho uma viazinha muito legal, né? No finalzinho termina aquela aderência lá, como é que é a aderência? Bunda de neném? Aquela aderência, aquela parede lisinha no finalzinho antes da saída, uma viazinha bem legal, né? Sim, sim, a via bem bacana e aquilo ali foi... A gente se moldou muito com aquela conquista, né? A gente aprendeu muito naquela conquista, até onde podia chegar, o que a gente ultrapassou do limite, o que poderia ficar melhor. Isso aí a gente eu venho trazendo para todas as outras conquistas. Nenhuma conquista ela é esquecida, sabe? Cada conquista tem um aprendizado, assim como toda escalada, né? A gente às vezes até aprende mais quando a escalada não dá certo, que fica estudando por que não deu certo. Então volta para casa, faz o dever de casa e volta para a pedra. Então a gente sempre está conquistando vias, sempre está escalando, incentivando. A via de hoje, amanhã vai ser uma via mais ousada. Da via de amanhã para depois vai ser uma via mais ousada, mais bonita, mais completa, né? A gente aprende a ler uma linha melhor, né? Com o passar do tempo. Eu não quero uma via naquele ponto ali, passando naquela fissura da rocha. Então a gente já tem outros olhares, a gente vai construindo, arquitetando, fala, ali dá, ali não dá, ali fica feio, ali fica belo. É isso. Você falou que começou a escalar ali no Cadete, na via do Mozart. Foi naquela via perto do Nosso Lar ou na outra face? Na via perto do Nosso Lar. É na direita, se não me engano. À direita do Nosso Lar. É uma via bem até perigosa, né? Ali tinha umas chapas muito antigas, né, que rodavam, até pela... Algumas eu lembro que ficavam perto de vegetação, assim, aí já estavam bem enferrujadas e tal. E a exposição dela, que a gente chama no croquis, né? No caminho da via, uma parte que é a exposição. Ela é um E3/E4. É uma via bem exposta. Mas a ignorância salva, né? A gente não sabia de tanta coisa, né? A gente só chegava lá, se equilibrava e passava. Agora, é curioso porque E4 é uma proteção distante e é uma parede até curta, né? Se você imaginar um E4 numa parede daquela ali... Você olha a linha e imagina que a via vai ter pouquíssimos 20 metros de exposição, mas às vezes não tem, né? O grau de exposição, ele é medido da seguinte forma. Até no curso básico eu dou um exemplo como se fosse saltar de uma cachoeira. Se você salta de 2 metros, você tem um nível para se machucar, né? Você tem aquele grauzinho ali, vamos chamar de E2, 2 metros. Só entre parênteses. Então, se você for pular, vou pular de 5 metros, não vai ficar mais perigoso? É a mesma coisa que escalar sem proteção em 5 metros. O grau do meu acidente vai ser maior. Então ela já virou um E3. E se eu escalar, vou saltar da cachoeira com 7 metros? Ela vai transformando para a escalada, seria um E4. Mas e se eu for saltar da cachoeira de 3 metros, mas eu tenho que passar uma barriga ali, que se eu errar, eu posso bater naquela barriga que está uma pedra embaixo. Então o salto não precisa ser muito alto, mas a exposição de uma via de escalada, ela está graduando o grau de acidente naquele trecho. Então, às vezes, é um trecho não tão longo de exposição entre um ponto fixo e o outro, mas às vezes tem uma base, um platô, que se a pessoa cair, ela bate... E é o caso, então, ali daquela... É o caso ali das vias, da maioria das vias, de algumas vias ali, né? Lógico que tem vias mais tranquilas, mais fáceis para iniciantes. Mas no caso dessas 2 vias, ela tem um grau de exposição bem elevado, né? E Mozart Bota que é um E3, né? Aquela via nem está graduada em exposição, mas pela minha visão é um E3 igual a Nosso Lar. A Nosso Lar é a 2/3. Agora, o Mozart também era de outra época, outro sistema, né? Então, agora, não sei se procede, na época rolou uma história que até que ele tinha tirado algumas proteções dali para usar no Parque do Imbuí. Não, precisou de uma proteção, tirou aqui, levou para lá, nunca soube se isso procedeu. Eu soube também que ele fazia um manejo de proteções, né? Vou conquistar lá, tirava Mas aqui. ali eu nunca cheguei a ver nenhum buraco. Quando arranca a proteção, que era o grampo na época, fica o buraco na rocha, né? Ali eu nunca vi, não. A gente que foi lá e reformou, porque são proteções antigas, tinha proteções até de
2, 3 centímetros só para dentro da parede. Aquelas chapinhas que tu falou que rodava, era um parafuso desse tamanho. Então não era bom cair, não, era só psicológico. A gente nem sabia disso. Agora, você começou ali, o Cadete te deu muita experiência, você foi partindo para outros projetos, não só aqui, mas fora também. E quem acompanha de fora vai vendo, pô, onde é que o Renan está se metendo. E um dos locais interessantes aí que eu percebi que você conquistou nos anos mais recentes foi na Pedra da Tapera, né? Que fica ali na Teresópolis Itaipava, também conhecido como Carneiro, né? Ou Pedra Azul. Tem gente que chama Pedra Azul, tem até um sítio ali chamado Rancho Azul, uma coisa assim. Pedra Azul, Pedra Azul por causa da montanha e tal, mas basicamente Tapera, né? Pô, ali tem umas vias de escalada, é na face virada para o outro lado, né? Pro Cantagalo. Pro Cantagalo ali. Interessantíssimo, assim, dá um ar de inóspito, de distante. É uma área super remota. Ali na Tapera, né? Até na carta topográfica, ela tá Tapera e Carneiro. Então, parece que a galera de Petrópolis chama mais de Carneiro e a de Teresópolis chama mais de Tapera. Mas é tudo um conjunto só da Serra dos Órgãos. Ali a gente começou em 2010 para 2011. Começando, eu sempre gostei de fazer escaladas longas, né? Escaladas, umas vias longas de 350, 400 metros. Sempre tive muito prazer de ir para Salinas. Aqui em Teresópolis mesmo tem algumas vias nessa quantidade de metragem. Então eu falei, por que não? Pô, achei a parede. A gente entrou no mato, por que não conquistar uma via aqui, né? Uma via longa? E ali foi um outro achado, que é bom quando a gente acha uma modalidade dentro da escalada, que a escalada é tão longa, tão grande, né? Então, quando a gente se encontra ali, eu falei assim, caramba, eu quero essa linha, eu quero essa parede, e a gente está conquistando na Tapera. A gente tem algumas vias. A primeira via foi a Poder do Silêncio. A Poder do Silêncio tem 520 metros, né? São mais de 20 esticões. Então, e aquilo ali foi o transbordo, assim. Falei, agora eu quero vias longas, quero conquistar vias longas. E a graduação ali também, como é que ficou essa Poder do Silêncio? A Poder do Silêncio está dando, o Crux está um 6º sup, mas é uma via no grau geral de 4º sup, 5º grau. É 2/3. Eu estava dando uma relembrada nessa sua conquista, especialmente na Poder do Silêncio. Um dos caras que participou com você lá foi o Everson, conhecido como Alemão, né, entre a gente. Foi o Everson. O Everson, ele entrou na terceira investida da via, ele foi uma das investidas que ele foi lá. A gente fala investida porque a gente sempre tem que retornar, bate alguns grampos, não, lógico que a gente não vai conquistar 500 metros em um dia e volta para casa. Eu acredito que a Tapera a gente tenha feito umas 12 a 15 investidas, porque mais de 300 metros da via a gente foi no punho, né? Depois que a gente conseguiu comprar uma furadeira, e aí terminamos a via na furadeira. E o Everson participou de uma das investidas, até abriu uma variante que encosta na Poder do Silêncio. E é legal até falando da Tapera, ali é um quilombo, né? Então a gente colocou o nome das vias um pouquinho parecido que tem a ver, né? O Poder do Silêncio, porque ali a pessoa tinha que ficar quietinha para não ser encontrada, que é uma área tão remota que eles fugiam para lá, os escravos, e eles ficavam quietinhos. E a Everson conquistou a variante que se chama Grito de Liberdade. Caraca. Que quando ele é um grito de liberdade, né? Quando tudo aconteceu, agora, seriam libertos e tal. Então a gente faz... Não tem muito a ver sobre o momento que nosso amigo passa hoje, mas tem a ver com o que ele vai fazer daqui a pouco, que é o Grito de Liberdade, né? Nosso amigo Alemão está passando por um momento de provação aí, mas... Alemão, estamos na torcida aí, cara. Você é um cara forte demais. E a escalada, esse aprendizado da escalada é só mais um crux que ele vai vencer aí, né? Daqui a pouco ele passa esse crux aí e tá conquistando, tá escalando de novo. Aliás, eu lembro, cara, quando o Alemão começou a escalar lá, a gente viu umas fotos dele, ou com a galera do set ia pra Urca lá escalar, pô, aquela urubu, tá uns boulders fortíssimo. Ele lá brilhava, no Rio, né? Ele sempre brilhou. Todo atlético, assim. Aliás, no SESC tem uma das fotos mais legais de escalada que tem lá no clube, é dele fazendo um boulder desse no Rio. Se eu não me engano, é aquela arestazinha, assim, não me engano se é o urubu. Sim. É o que tem, pô, tá fortão mandando lá, pô, virou uma referência pra gente. Então, daqui a pouco o Alemão tá de novo ele nessa... Tá vencendo aí uma leucemia, né? Mas é um cara que vencendo, já fez um monte de... Eu tenho liberdade até de falar, porque ele teve lá em casa semana passada, até brinquei com ele. E é um cara que fez tratamento químico
e tá escalando, volta escalando um 8º grau, quase que um 9º grau, tirando onda com todo mundo. Você vê como é que o homem é forte, bicho. Eu falei, você é tão bom que até dentro da leucemia tu tá escalando pra caramba e conseguiu arranjar uma namorada. O cara é diferenciado. Falando de gente diferenciada, o alemão é desses ele aí. Ele tira onda. Cara, e Renan, esse acesso da Tapera, como é que é? Vem pela estrada mesmo? Como então, é que a gente entra pelo Vale do Cuiabá. A gente vai pela estrada, entra pelo Vale do Cuiabá, sentido ao Quilombo mesmo. Aí tem a portaria do condomínio, acho que é uma associação de moradores ali, mas o pessoal sempre deixa a gente entrar, a gente sempre foi bem visto ali, os escaladores, né? A gente está muito tempo indo ali, então eles sabem que a gente não vai jogar lixo, não vai ter bituca de cigarro, não vai tirar uma fruta do pé de alguém, né? Porque a gente passa dentro de um quilombo. E a gente tem o máximo respeito, então as portas sempre estão abertas. Pelo Vale do Cuiabá entrou, vai ter acabei esquecendo o nome do condomínio, mas é fácil achar, né? É só botar sentido quilombo, que vai encontrar. E vai meio que ainda no vale entre o Cantagalho e a Tapera, vai subindo ali. Isso, a primeira trilha a gente subia pelo Riacho, e era uma trilha que demorava 3 horas e meia, 4 horas, assim. Aí foi... Depois de um tempo a gente ia, depois até da Via Conquistada, aí eu levei o Mazinho lá e o João. E eles falaram, isso é coisa de maluco, essa trilha não existe. E eles foram e abriram outra trilha, que agora são 50 minutos de trilha, que a gente consegue chegar na base das vias. É um estímulo, né? Porque o cara encarar 500 metros de parede, mas para chegar lá tem que caminhar 3 horas, o cara, que empreitada. Mas pelo que eu vi nas fotos suas lá nas redes sociais, cara, a beleza da parede, as diferentes técnicas que você percebe ao longo da linha da via, vale todo o esforço para escalar. Vale. A última via conquistada lá, o nome dela é Carta de Alforria. São 310 metros, mas são 310 metros praticamente em pé, assim, um headwall, uma parede limpa, com várias lacas para dentro e com muita proteção móvel, aquelas peças que abrem dentro da fenda, né? Então a via está 80% em proteção móvel, uma escalada super tradicional que a gente chama, e foi um presente de Deus ali, assim, aquela linha e a gente achou outra linha também. É como diz... Ela vai sendo conquistada. Uma das premissas do montanhismo que só os mais ousados conseguem. Então, vocês tiveram a ousadia de meter a cara no mato, né? Porque para chegar na parede, achar a linha, e foram presenteados. Renan, saindo ali Quer dizer, a gente ainda vai estar falando de Serra dos Órgãos, porque ali a Tapera está no limite Parnaso, Parque Municipal, mais Parnaso, mas falando para o Parque Nacional em si, você também tem uma via conquistada lá no Nariz do Frade, que é uma das montanhas icônicas aí, Nariz e Verruga do Frade. Elas por elas, pô, que via é essa? Pô, eu vi lá que não tem repetição. Não, é uma via que, por enquanto, ainda não tem repetição, Elas por elas. É um projeto do Diogo Marazzi, que estava com vontade de conquistar lá, e eu e ele conquistando muito na Tapera, aí me convidou para elaborar o projeto, está participando do projeto dele também ali, né? Havia uma linha virgem e a gente fez a escalada toda ali. Bem externo no Nariz, fica né? Entre a via externa, tem uma via que se chama externa, coincidente, né? E a via clássica dentro da chaminé, fica entre as duas. Olhando assim de longe, são umas lacas, uns frisos assim, acompanhando. Tem lá o croquis lá nas escaladas.com.br, tem todos lá. Aliás, né, a gente já pode até abrir um tópico sobre isso, né? A gente vai falando aí de via de escalada e tal, mas para quem não conheço a Tapera, quero saber do croquis, como é que vai fazer lá, como é que eu vou escalar o Nariz do Frade, o Cadete, esse projeto aí do Mauro, né? Mauro Chiara, do Escaladas.com. O Escaladas.com é do Luciano Bender. Do Luciano Bender de Petrópolis, e o Mauro contribui também todos bastante. Os escaladores, né? Fazem o possível, tem até uma caixinha lá que o pessoal pode arrecadar para estar incentivando um site, porque é um site que você vai digitar lá qualquer via de escalada do Brasil, você vai encontrar o croquis, né? Então esse é um projeto do Luciano Bender, já tem, posso estar errado, mas tem mais de 5 anos que ele lançou esse site, tudo com ele custeando tudo, né? E hoje tem um reconhecimento entre todos os escaladores, esse site, porque é uma croquiteca bem abastecida, bem atualizada, com várias dicas, né? Então, se você quiser, vou no Dedo de Deus, digita lá, Dedo de Deus, o nome da via, Facileste. Vai estar lá escrito como chegar, foto, tudo. Quero
Nosso Lar na Iucas, na Pedra da Galinha, vai estar lá. Sempre tem todas as vias. E as vias que não tem, tô sabendo que tem uma via aqui, dá para mandar o comentário e eles correm atrás, sabe? Fazem um trabalho super bonito. Não, a gente é de um tempo que você tinha que carregar um livro, né? E eu gosto muito de livro ainda, tem muito para literatura para ler, mas às vezes para você escalar hoje, você vai carregar tanta coisa, essa facilidade de informação, você tem um site que te alimente, ali você baixa só aquele cliquezinho, tira um print de tela no celular e enfia o celular no já bolso. deixa lá, né? Então já alimenta. E essa questão, por exemplo, você vai fazer uma publicação, o tempo que você leva para reunir a informação, para custear, para poder publicar um livro, cara, é enorme. Mesmo nos dias de hoje é caríssimo você fazer uma publicação. Então você conquistou uma via lá, já pode alimentar o escaladas.com.br, tá lá. Praticamente instantâneo, né? Assim que você faz o teu croquis, o conquistador, que é o que ou ele pede para um amigo que tenha mais habilidade, mas geralmente é o conquistador que desenha esse mapinha, o croquis. Desenhou, tirou a foto e enviou para o escaladas.com.br e eles já estão publicando. Né? Lógico que é analisado, eles veem também como que é o escalador, como que é o conquistador, se aquilo ali é certo. E é um mundo muito grande, mas todo mundo se conhece dentro da escalada. E esse colaborativo que permite que todo mundo ganhe, né? Isso, e todo mundo ganhando. Bom, Renan, você foi conquistando via de escalada, foi aumentando o seu nível de não só de conquista, mas também de repetições de vias aí. E, cara, pelo que eu lembro, eu posso estar enganado, né? Mas pelo que eu lembro, uma das coisas mais difíceis que você fez aí, tecnicamente falando, foi o Big Wall do garrafão lá, o Crazy Muzungos, cara. Quantos dias na parede? 5 dias na parede? Foram 6 dias, sendo que a gente dormiu alguns dias na base, né? Esse estilo de escalada é uma modalidade chamada Big Wall, que é denominado quando você passa mais de um dia na parede. Então, é uma via de escalada que você tem a obrigação de pernoite, já se chama Big Wall. E era isso que faltava na minha escalada, né? Para eu estar cada vez um pouquinho mais completo pelo que eu amo tanto, pelo esporte que eu amo tanto. A gente tinha feito também uma tentativa na Impermeáveis, no Dedo de Deus, mas por falta de técnica, logística errada, equipamentos, a gente não conseguiu mandar a via. Ficamos 3 dias e não conseguimos finalizar, mas foi a primeira, né? Foi o aprendizado e aquela história. Leva o dever de casa, faz o dever de casa. E eu comecei a treinar muito para fazer a Crazy, sempre foi um sonho como escalador. É uma via super bruta na serra, é uma via que não tem uma graduação tão alta, mas você está numa das áreas mais remotas do Parque Nacional, ela é considerada a aproximação mais difícil, a base de aproximação mais difícil. Isso que eu ia te perguntar, só para chegar, né, para vocês terem ideia em caso da dificuldade, quando eu falo que eu acho que é a coisa mais difícil que o Renan fez, além de você ficar 6 dias na parede, você leva um maior tempão para chegar na base da parede. Até a base, errando muito até. Foi pelo Rio Soberbo o acesso? A gente acessa pelo Rio Soberbo, vai quase que até a nascente dele. Então, são vários blocos de pedra que a gente sobe realmente fazendo boulder, né? Que é uma modalidade de pedra baixa, de escalada baixa, mas a gente não é uma trilha. A gente está escalando para escalar a Crazy, que é a Crazy Muzungos, é o nome da via, né? Então, a gente, desde quando a gente desce, entra na trilha, acessa o rio, capacete na cabeça, porque já começou, sabe? É um tipo de escalada que a gente tem que levar tudo. A escalada artificial, que é mesclada com escalada artificial lá na Crazy. Então, seus equipamentos dobram de peso, porque você vai ter que ter aqueles equipamentos passivos, ativos, que abrem dentro das fendas, os friends, os nuts. Então, é uma gama de equipamentos muito grande, de mosquetões é uma infinidade. Fora o teu equipamento para dormir, o teu saco de dormir, a tua rede, o teu saco de bivac, tem que levar a tua cozinha também, tem que levar o fogareiro. Então é uma escalada com logística para uma semana super complexa. A gente leva comida, refeição quente, uma refeição quente por dia, né? Fora os lanches, os chocolates, mas uma refeição quente a gente faz questão de fazer quando dá tempo. Então a gente levou uma alimentação liofilizada, a mesma alimentação do astronauta, né? Ela é uma alimentação que é muito levinha, você hidrata, esquenta e não perde tantos nutrientes quando ele é liofilizado. Então a gente faz questão dessa e
deixa um kit de alimentação para se alguma coisa der errado para mais um dia. Então e agora isso tudo com essa logística para você poder fazer um Big Wall vai além dos escaladores, né? Participaram dessa repetição você, o Leonel e o Marcel de Petrópolis. Isso. Aliás, o Leonel também, falando desses caras das antigas. Foi um de cada cidade: Guapi, Petrópolis e Teresópolis. E uma pontuada sobre o Leonel também é outro cara que escala, parece que está deslizando na parede, né? Ele escala leve. O Leonel tem mais de 20 anos de corda também. Não, ele, o estilo de escalador escalada fenomenal dele, cara, eu lembro de ver, por exemplo, ele na pedreira. Que é uma escalada que o pessoal ficava geralmente fazendo força e tal. O Leonel vem. Ele tem uma coordenação motora, né? Assim. Parece, já tá nele mesmo, né? Legal demais o estilo do Leonel. Agora, além de vocês três que efetivamente fizeram a Cris Muzungos, né? Teve uma galera que ajudou a carregar esse material. Tanto para ir, para chegar, e depois quando vocês chegaram no cume do garrafão para voltar. Tinha comida quente pra gente no cume. Então, primeiro, quem ajudou vocês a levar esse material lá pelo Rio Soberbo? Então, a gente fez 2 investidas. Lógico que a gente pensou que fosse fazer uma investida só para estar fazendo a via, mas na primeira investida foi o Bermuda, que é o Fernando, e o Felipe, que a gente chama aqui na cidade de Cria, né? Então, a gente acessou, levamos 2 dias para chegar na base. E depois desses 2 dias, um pouco meio úmido e tal, só que a gente resolveu tentar. Então, escalamos 3 enfiadas, né? A cada 50 metros numa escalada a gente chama de enfiada. Então, escalamos 3 enfiadas, fomos parar na parada 3, que a gente chama de P3, e o céu desabou, assim, em cima da gente. Desabou. E então, o que a gente resolveu fazer? Içar todos os equipamentos que a gente precisava para fazer a via, deixar pendurado no IP3, não só os equipamentos, mas também a água, essa parte de fogareiro e tudo. E só para ter noção, só de água a gente levou 42 litros, né? São praticamente 3 litros mais ou menos por dia para 3 pessoas, então foi tudo muito pesado. Então a gente adiantou, deixamos lá e voltamos para a base. No dia seguinte choveu, não deu para acessar a parede e no outro dia choveu também. Então a gente resolveu ir para casa, deixamos tudo lá e descemos aquele rio todo, fomos para casa, tal, recuperamos tudo e na semana seguinte a gente voltou. Até nessa primeira vez, nesse dia que a gente fez a volta, chovendo, descendo o Rio Soberbo, foi super, assim, bem relevante para a gente. Imagina a dificuldade, porque primeiro você sobe para um rio seco, né, em vários pontos, aí você pega 2, 3 dias de chuva e tem que ir ladeando ou meio que por dentro do rio. Sim. Para voltar à estrada. Tem um certo ponto no rio que houve um desabamento lá atrás da coroa, não sei se você lembra de um desabamento que teve, e foram várias pedras cobrindo o rio todo, assim, desse desabamento, que foi um desabamento muito grande. Então existem várias pedras do tamanho de ônibus assim nessa parte. A gente até batizou como cemitério de pedras. Que são várias pedras grandes e de repente o rio, você não vê mais o rio, você só vê as pedras. E você tem que pular de uma pedra para outra, né? E a água passa lá por baixo das pedras como se fosse um esgoto. Então na descida, na volta, com tudo molhado, realmente a gente tem experiência, a gente faz vários anos esse esporte. Não estava na escalada, eu estava numa trilha, né? Foi uma trilha muito ousada e eu te digo que foi a vez que eu me coloquei mais em risco, assim, porque tinha certos momentos que a gente falava, cara, olha onde a gente está se metendo, vamos pelo mato, e não consegui ir pelo mato. E a gente teve que encarar várias coisas, lógico, onde dava para botar corda a gente botou, tentando gerenciar ao máximo o risco, mas não é espera secar para descer, né, se acontecer. A gente sempre aprende alguma coisa, né? Empreitada. Aí vocês voltaram. Aí voltamos. E aí para fazer de novo da base até a P3 fica, entre aspas, um pouquinho mais fácil, né? Porque o material já está lá. As cordas estão esticadas. Já estão esticadas lá, mesmo assim gasta uma energia para chegar até P3 e depois, lógico, a caminhada toda para chegar lá e depois a energia para chegar até P3. De novo. E antes da gente falar que a gente estava esperando vocês lá no topo, né, que é o suporte de volta, de resgate, como é que foi esses dias na parede, na Cris Muzungos lá? Porque é um nível técnico, você falou, apesar de não ser uma das mais difíceis dentro desse estilo, é um big wall,
É uma via com material móvel, com um material delicado, onde a técnica tem que estar apurada de modo geral. Então, como é que foi encarar essa via aí? Tu encara... não é só escalar uma via, né? Tu encara tudo, a logística. Por exemplo, a gente chega até P3. Aí, no dia seguinte, a gente fala jumariamos, né? Que é subir pela corda até P3 e começou a guiada de P3 até P4. Aí ficamos em P4. Só que a gente não chega e só escala até P4 e vai dormir, não, que é o bivac era em P4. A gente tem que ultrapassar, guiar de P4 para P5, P5 para P6, P6 para P7. Isso, P6 para P7 pegamos noite, né? Até foi o Marcel que guiou esse lance. Para rapelar tudo, descer pela corda e dormir em P4. Por que a gente faz isso? Porque tem que garantir que no outro dia a gente chegue em P9. Porque se não conseguir chegar em P9, vai ter que descer puxando corda para ir para P4. Então você atrasou um dia, teve que desescalar, puxar corda, porque você não tem corda para encordar aquilo tudo, né? E você não perde só um dia, você perde um dia de alimentação, perde um dia de água. Então a logística ela tem que estar muito mais cansado, amarrada. Né? Não parece não mais um dia de parede desse aí, exaustivo. Mas... Faz o dedo de Deus em 4 horas e faz em 8 horas. Vamos ver qual... Mesmo parando mais, você vai ficar mais cansado com 8 horas de escalada. É exaustivo. E para finalizar a via, 6 dias, né, de material móvel, de muita adrenalina e tudo mais. E chegaram anoitecendo no cume do Garrafão, né? Aliás, antes de falar do cume, né, eu queria que você desse uma pontuada. Uma coisa que eu gosto muito da montanha em si e de local que pouca gente frequenta é você ter a possibilidade de ver o mundo de maneira diferente. O mundo, e eu estou vendo o mundo aqui de uma maneira no caso de vocês, pouquíssimas pessoas viram. Como é que é ver o mundo olhando desse paredão do Crazy Musungos do Garrafão, olhando para dentro do Vale da Serra dos Ogros, passar a noite pendurado na parede? Para você que não é da escalada, que não sabe, para ficar 6 dias na parede, tem que dormir na parede. Coloca uma espécie de tendazinha fixada na parede ou rede e dorme pendurado na parede. Como é que é ver um mundo desse jeito? Como é que foi esse presente para vocês aí? Cara, antes de eu ter essa experiência, eu ficava muito preocupado, assim. Pô, como que... Não é só dormir, né? Tu tem que fazer um cocô do lado do teu amigo. Então, eu ficava muito preocupado. Cara, como que eu vou dormir? Eu acho que eu não vou dormir, né? Só que o corpo não aguenta. Na hora que você tem que dormir, você vai dormir com prazer até. Você vai esticar sua rede, você vai ficar pendurado. E você vai ter tuas 4, 5 horas de descanso ali, plena mesmo. Que vai te deixar com fôlego para o dia seguinte, sabe? Mas o corpo humano é uma máquina, né, cara? Eu olhava para os meus amigos e falava assim, cara, vocês são muito valentes. E me sentia muito valente também. Você falou de como que é esse mundo. Realmente a gente sai de uma bolha para entrar em outra. Aquilo é quando a gente está ali, o tempo passa com outro tempo, de uma outra forma. Tá dentro daquele vale, parece que você está... Sabe? É super uma imersão muito grande, até com o teu lado espiritual mesmo, assim, né? Independente das crenças, mas você sabe que você não está ali sozinho. As paredes daquele vale parece que faz barulho, assim. Parece que tem um imã, parece que tem uma vibração ali dentro. Você meio que se conecta com aquele lugar todo ali para poder vencer até a parede, né? Se conecta total, tu faz de tudo que for que aquele lugar exige, sabe? Então você vai jumariar, vai subir pela corda, em uma pirambeira danada, você vai se balançar, vai pendular, você vai cair na escalada. Mas para quem gosta dessa escalada aventura, cara, não desperdiça a vida que tem sem ir lá, sabe? Porque para mim foi uma das chaves mais marcantes assim na minha escalada. Eu quero me dedicar mais também para fazer mais big wall, treinar mais, entrar em vias diferentes, locais diferentes. Tem a Parede do Sino, que tem mais de 10 vias de escalada. E é um mundo muito maneiro, assim, é um mundo que te traga mesmo, sabe? É muito exigente, mas recompensador pelo fato de poucas pessoas fazerem. É muito maneiro. E, Renan, vocês chegaram lá, tiveram esse apoio para ajudar a carregar o material até a base. E chegando no cume da Pedra do Garrafão, também teve uma galera de Teresópolis que foi esperar vocês lá para carregar o material e também já levar uma alimentação, né? Eu até esqueci de falar, na primeira investida foi o Felipe e o Bermuda, né? Que a gente chama de Bermuda, que é o Fernando. E na segunda investida do Rio, na subida, só para não deixar ele de fora, né? Foi o Paulinho Tapinha,
que é um cara muito antigo também, um escalador muito outro antigo. Dinossauro aí. E ele fez questão de entrar naquele rio com a gente para ver o que tem lá em cima. E quando a gente chegou por volta das 10 horas da noite, né, no cume. Aí tava lá o Fábio Salomão, o GG e o Wagner, que são amigos também, são escaladores antigos. E você vê que todo mundo, apesar da galera ajudar e não ter ido escalar com a gente, é um esporte que todo mundo quer te ver fazendo. As pessoas carregam mochilas de 30 quilos para você, te incentivam, querem que você faça. Então a escalada não é só para você, sabe? A escalada que tu faz ali é para estar homenageando os amigos, todo o gás que eles deram. Eu te falei, cheguei lá em cima, tinha comida quente pra gente. Né? E imagina você chegando exausto, depois desse tempo todo na parede, tem um rango quentinho lá. E a gente aproveitou também, Marcelo, para reformar todas as paradas duplas, né? Todos os pontos de parada, a gente acrescentou uma chapeleta de inox com parabolt de inox. Em alguns pontos que a gente já tinha encontrado, tinha sido o escalador que fez a cordada anterior em outra época, que foi o Igor Mesquita. Ele reformou uma parte e a gente reformou outra parte. Então, tirando com a exceção, se eu não me engano, da P13, que é a única que não está duplicada, intermediada com proteções móveis, intermediada não, com proteções móveis, com proteções novas, a via inteira está com os pontos de mais impacto, né, que é a parada, com essa reforma feita. Você sabe quantas repetições tiveram aí? Marcelo, não sei quantas repetições, mas são poucas, mas foram né? poucas. Foram poucos escaladores que foram ali. A maioria foram escaladores antigos, né, que gostam dessa modalidade, que tem aquele negócio de espírito de aventura, né, que é uma via aventura mesmo. É uma via que é artificial. Eu coloco o friend, aquela pecinha que abre na fenda, boto uma escadinha de fita, que a gente chama de estribo, e vai fazendo a ascensão, fazendo isso, nela toda. Mas também tem a parte em livre, que é o pé e a mão na parede. Então, às vezes, você está numa fenda, tem que guardar as peças e sair escalando, virar o disjuntor mental e sair escalando em livre. Isso que pega na Crazy. Porque a gente escala em livre, né? Quando é pé e mão na rocha, a gente fala que a modalidade é livre. A gente escala em livre 20 anos. Aí na hora que é para escalar em livre, dá mais medo, porque você está escalando artificial. Sim. Aí a chave realmente... Você sai de um cliff, aquele ganchinho, guarda e sai para mandar um lance de quarto sub, quinto grau numa pirambeira do cara. Mas Big Wall é outro planeta, cara. Não é nem outro estilo, não. Eu diria que é outro planeta. Eu tô encantado. Renan, trazendo agora para tempos modernos aí. Bem modernos, aliás, está fresquinho o projeto. Será que eu vou saber responder? Cara, não sou tão moderno. Um projeto aí que você está participando aí de uma via de escalada na Pedra do Elefante. Pedra do Elefante, você que é de Teresópolis, de Guapimirim da região, chegou no Soberbo, olha para a esquerda ali, Pedra do Elefante. Tem agora uma via de escalada naquele paredão. Que projeto é esse aí? Tem, a gente batizou a via de Paquidermes Insanos. Esse projeto é um projeto muito antigo, de 30 anos atrás. Esse projeto foi elaborado pelo Alexandre, que o pessoal conhecia da escalada, Alexandre Dentinho. Foi o que faleceu com Mozart Catão. Então ele iniciou a via, tinha 5 ou 6 grampos dele lá, uma faixa de 40 metros de escalada já conquistada. Isso há 30 anos atrás. E, cara, quem é escalador de Teresópolis olha para aquela parede... Desde pequeno, às vezes nem escalador fica imaginando como seria uma via ali, né? Isso aí está no coração da maioria dos escaladores de Teresópolis. Sempre quer querer escalar ali, ou então conquistar uma via ali, como seria uma via ali. E a gente descobriu que realmente alguém iniciou um projeto tão futurista, né? Porque ali é uma escalada, a gente vai falar dela, mas é uma escalada que estava muito para frente do que há 3 décadas atrás, para tu ver o potencial que esses caras tinham na mão, né? Então, na conquista, no projeto inicial, de 30 anos atrás, era o Alexandre, o Wilson Montanha, tio Lúcio, e tem um escalador também que era muito bom, escalador esportivo na época, o Valentim. Então, o Diogo, também sempre, o Diogo que está aí, atualmente, está eu, Diogo Marazzi, o Leonel e o tio Lúcio. Aí o Diogo conversou com o Wilson, que era um dos conquistadores dessa linha, que poderia autorizar a gente estar lá, né? Que a gente não é só achar uma linha de escalada abandonada e entrar. Não, você precisa
estar conversando com o conquistador. Se ele não estiver vivo, tem que conversar com alguém que estava envolvido. Se não achou ninguém, pede para a mãe e para o pai, né? Ou então pede para o filho, para ser uma parte mais limpa, é uma forma ética, né? Até mesmo da gente homenagear essa pessoa. Então o Wilson autorizou, Diogo montou um projeto, ele e a esposa Elaine, dessa linha de escalada, né? Nesse projeto tem apoiadores também, não sei se depois pode. E me chamou, eu abracei na mesma hora, que eu sempre quis escalar ali. Então foi eu e o Diogo, umas 3 investidas ali, abrimos trilha. A trilha era 3h30 para chegar por dentro daquela grota que tem no Soberbo, na vista do Soberbo. Tem o Dedo de Deus de frente, na vista soberba mesmo. E tem ao lado a Pedra do Elefante. A maior parede que tem ali é onde começa a via. Ela começa lá de baixo. Então a gente descia, ia lá, batia facão, montava totens para demarcar a trilha e iniciamos essa conquista, né? Chegamos até... Aí depois o Leonel entrou, também assim, a gente conversou com ele. O Leonel é parceiro de cordada, a gente fez a Crazy, a gente sabe... É uma amizade muito antiga, né, desse grupo. Então o Leonel entrou, a gente venceu essa parte que o Alexandre tinha conquistado, os primeiros 40 metros, e continuamos tocando a via da forma que a gente conquista, né? E a parede se apresentou aquele super aventura, sabe? Uma parede bem em pé, muitos lances de aderência, muitos lances de agarra. Apresentou também muita instalação de equipamentos móveis. E nisso tudo aí, depois entrou o tio Lúcio. A gente ficou sabendo que o tio Lúcio fazia parte também da conquista original. Então, sem sombra, o tio Lúcio é o tiozão, né? A gente chamou ele e ele foi com tudo também. Abriu trilha, a trilha que demorava 3h30, tio Lúcio, mal mateiro. Ele abriu uma de 50 minutos. E agora ontem mesmo ele foi lá e abriu uma de 25 minutos. Então, todo mundo contribuiu, sabe? Todo mundo conquistou, conquistamos na íntegra. Né? A gente fala na íntegra de baixo para cima. Ela vai até o topo, vai até o mirante, onde ela termina? A gente conseguiu chegar até o topo, até depois do mirante. A via chega à esquerda do mirante, passando por uns tetinhos. Agora, outra curiosidade, você comentou comigo antes da gente começar a gravação aqui, que essa conquista passa por um trecho icônico da Pedra do Elefante, onde lá nos anos 30, seu Miguel Inácio Jorge pintou uma propaganda da loja da mãe dele. Armazém. Né? Armazém, conta a história que é a primeira multa ambiental do país, não sei se procede. E depois, com o tempo, a pintura sumiu, mas ele tinha feito umas calhas, que era para tipo um pé de galinha, um grampão enfiado na parede com uma calha de metal para que a chuva não lavasse a propaganda. Vocês passam por esse trecho da antiga calha? Sim, ele, na história ali, a gente viu até o livro do Valdeci? Vanderlei, que houve a primeira pintura, mas sem a calha. A chuva veio e lambeu tudo. Eles foram lá de novo, foi uma grande equipe, isso em 1930. Um descia o outro com corda de sisal e puxava para terminar, né? Aí eles criaram realmente uma calha, eles botaram uma placa, uma lataria por baixo, e fizeram a calha de concreto, de cimento, para a água escorrer e não bater nessa pintura dele. Então, e realmente hoje a gente passa do lado dessas calhas, bem do ladinho, e vê que realmente teve um trabalho, cara, extremamente difícil. Assim, a gente tem fotos da calha, e lá embaixo, na base da via, tem pedaços da calha que já se deterioraram. Então, tu vê que é a história, né, a parada. Cara, aliás, é uma via que ela tem 2 fatores históricos. Primeiro, o Alexandre da Sual, o Dentinho, iniciando lá mais de 30 anos atrás. Aí vocês retomam o projeto, atualizam o projeto e chega lá no final, se depara com o primórdio da escalada. Para quem não conhece, recomendo o livro do Vanderlei Pérez. Sim. É O Senhor da Torre, que ele conta a história do Miguel Inácio Jorge, entre muitas aventuras, essa propaganda e essa... Aliás, eles têm uma foto no livro que eles num caminhão tinha escrito a faixa Caravana dos Loucos. Caravana dos Loucos. A gente até pensou em botar o nome da via Caravana dos Loucos. Desculpa. Em homenagem a essa, cara...
Seria bem legal também, porque se olhar no livro ali, pô, não tinha material de escalada, não tinha técnica, os caras se amarravam com a corda com um cinturão, né, e preso meio que na cintura, no cinturão, ficava pendurado. Muito roots. Muito, e aí você vê no livro lá, vê como é que mudou a vegetação, né, cara? Parabéns pelo projeto. Que graduação deu lá no final das contas? Então, a via tá dando, o grau geral da via tá dando 6º SUP, com vários lances de 7º, 7A, 7B, tem uns 4, 5 lances de 7B assim, com 2 lances de 7C. Aí, entre parênteses, né, que a gente coloca o artificial ou 8A. Caraca! São o que se falava, sempre se falou naquela parede ali, da dureza dela, né, que você olha a inclinação da parede, a dificuldade de acesso e tudo mais. A sujeira dela. A sujeira também. Dela, pelo fato de não ser utilizada nesse sentido. E contava uma história também de ter parte de rocha quebradiça, alguma coisa assim, vocês encontraram? Cara, a gente realmente encontrou algum trecho lá, uns trechos de rocha um pouco mais quebradiça, mas era mais sujeira do que esfarelar, sabe? Então a gente tivemos 2 investidas, fomos lá 2 vezes para escovar a via inteira. Então são 300 metros de via escovada, perfeito, com rocha sólida hoje. Esperamos rocha sólida. Que se repita. Tem um diedro lindo de 40 metros. Renan, a gente está quase terminando, mas tem 2 temas aqui muito importantes que eu falei que a gente ia acabar pulando aqui, não tem jeito. Tem 2 temas que estão lá no final que são muito importantes da gente falar sobre escalada, né? O que eu falo sempre que eu trago convidados aqui é um bate-papo solto, a gente faz uma programação, mas são temas tão ricos que não tem como a gente reduzir. E é bom que fica papo para um próximo futuramente. Mas para a gente botar já nesse bate-papo aqui sobre escalada, 2 temas importantes. Primeiro, cara, eu percebi nesse processo todo seu de crescimento como escalador, como profissional, de um cara que começou na curiosidade, depois virou um profissional estudioso da escalada. E dentro desses temas você começou a trabalhar bastante a questão da importância da atualização das proteções, né? A gente começa lá atrás com o grampo P, que foi o material de conquista do Deus de Deus, inclusive. Sim. Muitos anos de utilização do grampo P, mas depois a gente mudou para a chapeleta, para outras técnicas que são certificadas. Como é que é essa diferença e qual a importância de não se utilizar mais hoje aquela proteção de escalada, né? Aquele material artesanal? Então, falando de qualidade do produto, né, um rastreamento, assim, se o grampo P, eu já fabriquei, sou soldador também, trabalhei na indústria como escalador, fui na parte de solda, eu entendo um pouco de solda. O grampo P a gente não sabe quem soldou, assim, não vem uma etiqueta. O ferro, a gente não sabe se é um ferro 1020, que é o melhor para fazer um grampo, ou se foram vender 1040. A gente não sabe nem onde foi comprado. Aliás, já vi até grampo de vergalhão. Então, eu acho que é 1040, 1045, já é outra liga. Então, a gente não tem uma rastreabilidade. Lógico que o grampo P é uma questão cultural também. Assim, não dá para a gente jogar pedra no grampo P, porque é uma parte cultural, né? Os antigos, eles gostam muito. Eu gosto muito de um grampo. Eu tenho, por exemplo, uma parada dupla, um grampo P e uma chapeleta. Eu vou ver aquele tarugão de ferro, se eu tiver que escolher, vai no tarugão, né? Porque realmente passa um pouco mais de confiança. Mas a gente não sabe qual é a profundidade que o grampo está inserido ali na rocha, né? A gente não... Por exemplo, uma chapeleta, um exemplo da chapeleta Bonnier, que foi uma apoiadora nessa conquista do elefante. Foi uma marca que cederam algumas chapeletas para a gente. Cara, ali por trás tem uma rastreabilidade do metal que está sendo usado, o inox 314, que a gente utilizou lá. Tem um engenheiro que assina um documento falando que aquele equipamento ali está normatizado, está passando por um CNPJ dentro de uma empresa, assim como o Parabolt, que é da marca Valsiva. Então o Parabolt é inox, a arruela é inox, a porca é inox, isso tudo para os metais não se conflitarem. Então você monta um kit inox, hoje em dia, com todas as certificações. E detalhe, no grampo também, assim, o nego vai me jogar pedra falando, só estou apresentando o que você perguntou, o que é um e o que é o outro. No grampo, todo equipamento de escalada ele tem que ter um manual de instalação, sabe, de uso. No grampo não vai ter um manual de instalação. Não vai ter um responsável lá com CNPJ, não vai ter um engenheiro. Provavelmente, às vezes, até um engenheiro que faz, mas ele não está assinando, né?
com uma máquina certificada de solda para se troca a têmpera do metal, se não está trocando, se está dando bolha. Então é uma série de questões que tem assim de não ir pelo grampo P. Assim, eu conquisto uma via hoje em dia, pode ser que eu bata um grampo P, dependendo da situação, mas eu vejo uma via de escalada minha como um legado meu. Então, além do inox, da chapeleta, ter todas essas certificações e garantias, o inox pode durar 3 gerações, o grampo P não. Ah, mas o grampo do dedo de Deus está lá. Está lá, mas e aí? Alguém sabe como que ele está lá? Como que realmente foi testado? E parece que até o ferro que o Teixeira usou era um ferro diferente, né? Ferro doce, não sei. Então, naquela época não se fabricava ferro aqui no Brasil também. Então, provavelmente... Não sei se é um ferro alemão, né? Às vezes alguma... Parece que é belga que veio para utilizar na estrada de ferro, mas eram outros tempos. Outros Na verdade tempos, é que o mundo vai se atualizando. Né? Assim como, por exemplo, só para o pessoal que não é do meio de escalada entender a grosso modo, por exemplo, eu gosto muito de carro antigo. Fui apaixonado por Opala, tive meia dúzia de Opalas. Não amassa, né? O carro é forte, o carro... Mas... Hoje é um carro que o que se exige um mercado de segurança, por exemplo, você poder fabricar um carro e vender, ele não passaria. A Kombi deixou de ser fabricada porque ela não atendia mais alguns itens de segurança. Então o mundo vai atualizando, vai se exigindo mais. Então o mundo é para frente que anda, no final de contas. E os outros equipamentos de escalada também evoluíram. Mas a questão cultural fica aquela de... Não, mas eu uso só grampo P. Mas você não usa mais uma corda sisal. Você não usa mais um quichute para escalar, você está usando uma sapatilha de última geração, de última performance. Um magnésio não é mais aquele giz batido ou então um saco comprado ali no Rio, na Resorg. Então você tem um magnésio gourmet para alta performance, tem uma sapatilha boa, então você tem uma corda dry, um equipamento super técnico, uma jaqueta que não entra chuva nem com tsunami. Ah, mas eu gosto do grampo P. Não, pô, uma via de escalada, Renan, que eu enxergo como um legado que você pode deixar, como se fosse um livro para outra pessoa ler. Né? E não vai ter ninguém, raramente pode acontecer de quando a via de escalada tiver 50 anos, ninguém querer ir lá reformar para você. Então você pode botar um material mais duradouro também, né? É o conselho que eu estou dando. Eu estou falando que é certo que é errado, só apresentei as provas. Agora, Renan, essa jornada toda aí lá desde 2002... Começou como um lazer, como uma brincadeira, como uma coisa de fim de semana, depois virou estilo de vida, depois virou família, sua esposa é escaladora também, e acabou virando negócio, virou a Climb Center, que hoje também é negócio no ramo de escalada. Fala um pouquinho dessa fase da sua vida também, que acabou juntando tudo isso. A escalada deu um grande impulso. Hoje tudo que... eu tenho, assim, não só o que eu tenho de material, mas o meu meio de vida é em torno da escalada, né? E para isso acontecer, você tem que ter uma parceria muito boa. Eu tenho minha parceira de 15 anos, a Paula, que a gente quando eu a conheci, ela também já escalava, 8 anos que ela já escalava, uma escaladora antiga, apesar de ser nova. Então, eu tenho um apoio dentro de casa, né? Tenho minhas crianças que gostam de escalada. Em 2016 a gente criou realmente a Climb Center, que é uma loja de venda de equipamentos de escalada e camping. E sempre vivo esse mundo. A loja é na minha casa, a gente tem um galpão externo para esses equipamentos, né, para estar fazendo a loja, o showroom, o estoque é lá, e anexado a uma área de treino e a uma área de camping. Então lá funciona a área de camping, funciona a loja de escalada, que é uma loja online, né? As pessoas compram pelo site, que é a Climb Center, tem essa camisa bonita aqui, ó, vim devidamente uniformizado. E a gente agora começou, a minha esposa Paula, ela começou com um time de escalada esportiva. Acho que é o primeiro de Teresópolis, assim, para crianças, infanto-juvenil, para criancinha de 3 a 6 anos, de 6 a 11 anos. E a gente está usando o espaço da Climb Center, da área de treino lá, tem 2 muros de escalada bem bacana.
E ela tá com esse timinho, as criancinhas, tem um menininho até que vai pro muro de escalada de fralda. Caramba. A gente está tentando inserir, assim, porque é uma coisa que a gente ama. E ela tá super feliz, ela tá realizada. E a Cláudio Center fica Vale Feliz? Ou não, quando... fica em Albuquerque. O pessoal chama lá de Alto dos Cedrinhos. Ah, isso, né? Alto dos Aí, Cedrinhos. Fica perto de Vale Feliz, mas tem um conflito. Alto dos Cedrinhos, né? Entra ali em Albuquerque, vira à esquerda. E detalhe, gente, tem um visual para a Serra dos Órgãos, lá vejo umas fotos de umas imagens de pôr do sol, assim, pô, bem legal, né? Então, você meio que se escondeu num lugar de montanha, assim, já para viver. Mas tem que ter disciplina, porque dá vontade só ficar sentado olhando para a vista. Pô, então, sei lá, tem material, tem muro de escalada, camping, esse timinho que se chama ABCD Escalada, né? A Paula achou um nome infantil ali para estar treinando crianças. E levando para campeonatos também, que até quem se interessar tem lá no Instagram, ABCD Escalada. E agora, sobre o Renan Gaspar, sobre a Climb Center, quem quiser saber mais, como é que faz? Quais as redes sociais? Tem o Instagram, Climb Center, da forma que escreve, né? E ABCD Escalada. Aí no Instagram tem o meu WhatsApp, é contato direto comigo, aí pode ser para uma guiada, contratar para guiadas, ou dúvidas sobre equipamentos, qual comprar. E a gente, ou pela loja, o cliente entra em contato, eu tento dar o suporte máximo, assim, para a pessoa não levar equipamentos que não precisa, né? A gente tem uma cabeça que você não precisa levar coisas supérfluas só para fazer uma venda e tá poluindo mais ainda. Não, a gente organiza um kit, fala, você vai escalar, mas para que você quer essa corda? Se é para esportivo ou para tradicional? Então, a gente escala, então a gente consegue falar sobre escalada na hora de uma venda de equipamentos, né? E o serviço de guia. Isso aí, gente. Pô, Renan, cara, brigadão. Obrigado você. Bate-papo soltíssimo, cara. Faltaram aqui, ó, pelo menos 2 temas aqui e muita gente legal pra gente falar, porque Teresópolis tem muita gente boa escalando ainda, muita gente boa se aventurando e eu acho, pessoal de casa, acho que deu para ver nessa conversa com o Renan. Como eu falei lá no comecinho, quando a gente vê alguém lá na Olimpíada, lógico que a gente fica feliz com a Rebeca Andrade, a gente fica feliz quando a Raíssa ganha mais uma medalha, entre outros meninos e meninos. A gente, adoro esporte. Chorei com a Rebeca. Pô, rapaz, eu tenho que eu nem sou da ginástica. Eu tenho um conhecido, eu estava conversando com um conhecido outro dia, cara, quem não assiste a Olimpíada, não se emociona, tem alguma coisa errada. Porque a gente se sente um pouco representado. E você vê a dificuldade, a Bia do judô, também você vê o resultado dela falar, aquela imagem dela falando com os pais dela foi um troço de maluco, assim. Logicamente a gente fica feliz quando a gente vê nas Olimpíadas, agora no caso de Paris, mas quando a gente vê gente da terra aqui fazendo coisas absurdas, assim, de difícil, de técnico e tudo mais, cara, é muito legal. Então, parabéns aí, continue escalando forte e levando essa gente aí. Eu não prometo que eu vou escalar com você, que eu tô um tiozão. Tá até arrastado, tá difícil. Já tá metendo atestado médico lá. Acho que eu ainda tô meio do acidente, tô meio de atestado ainda, mas devagar e sempre. Renan, brigadão, Obrigado. Até falar, Marcelo, que nada foi sozinho, né? Como eu falei, eu tenho um apoio muito forte dentro da minha casa, minha esposa, meus filhos. E tenho os meus amigos escaladores que estão sempre me incentivando, né? Sempre querendo me levar para a furada. E até o apoio de marcas, né? Que a gente, por exemplo, uma conquista dessa do elefante é uma conquista caríssima, são mais de 100 chapeletas. Então, tem o apoio da marca Bonnier, tem o apoio da marca Valsiva, tem o apoio da marca Ariente, que sempre a gente... E Cordas Pampa também. A gente lança uma ideia para essas empresas e elas conhecem a gente e realmente abraçam, sustentando ali, né, alguns gastos que a gente tem. Lógico que o sonho é nosso e eles apoiam da forma que dá, mas sempre... ou são os amigos, é o conjunto todo que faz... Agora eu tenho uma responsabilidade. Né? Com certeza, é fundamental. Valeu, Renan. Esse foi mais um Mochileiro Podcast na Diário TV. Lembrando aqui, são temas sobre montanhismo, escalada, conservação ambiental, ciclismo, turismo, ou seja, só coisa boa relacionada com Teresópolis. Essa temporada ainda tem muita gente legal para passar por aqui. Nos acompanha aí na Speed Fiber, no canal 4 da Speed Fiber ou no YouTube da Diário TV. Até a próxima!